Olá, bem-vindo a mais um episódio de Pontos por Solar. O meu nome é André Ferreira e hoje conversamos com Alcino Labrador, administrador da Altice Labs, antiga PT Inovação. Nesta conversa, Alcino conta-nos o momento crítico que viveu com a aquisição da PT por parte da Altice, como é que a universidade nasce dentro de um projeto tecnológico e partilha também como é que se consegue manter o espírito criativo perante a frustração. Antes de passarmos para mais um incrível episódio, não te esqueças, subscreve as nossas redes sociais e a nossa newsletter, é claro, para receberes um alerta sempre que sai um novo episódio. Espero que gostes desta conversa com Alcino Labrador. Alcino, muito obrigado por estar aqui, ter aceito o nosso convite. Obrigado pela disponibilidade. E eu vou começar com uma pergunta extremamente pessoal. Se não quiser responder, não responda. Que é se tem desconto nos bilhetes da Altice Arena. Não tenho desconto, tenho alguns bilhetes. Alguns. Isso é muito bom. Pronto, começando um pouco mais a sério então com a nossa entrevista. A PT durante muito tempo foi uma referência a nível nacional e também a nível mundial. Sente que a mudança da marca para Altice sofreu alguma coisa ou continuamos a ter esse tipo de status a nível mundial? Bom, a PT era conhecida internacionalmente pelas operações que tinha em África, que tinha no Brasil também, em Timor e em Macau. Mas, entretanto, houve toda uma reestruturação que foi feita a partir de 2014. Ficou apenas com a operação, ficou integrado num grupo brasileiro e, portanto, ficou apenas com a operação em Portugal e foi adquirida para a Altice. A Altice é uma multinacional com origem francesa, mas que tem operações nos Estados Unidos, além de França, como disse, Israel, República Dominicana. E o Grupo Altice é hoje o 17º grupo maior de telecomunicações no mundo e, portanto, com a aquisição da British Telecom, dará um salto grande e, portanto, acaba por ser também uma referência no setor das telecomunicações a nível mundial. Se olharmos para a PT Inovação, que é hoje a Altice Labs, sempre fomos uma referência nacionalmente. Aliás, a história das telecomunicações em Portugal está ligada à nossa história, mas também contribuímos para algumas referências mundiais e acho que vale a pena voltar à história, que o que é hoje a Altice Labs foi criada em 1950. Com os desenvolvimentos que foram feitos ao longo deste percurso, nós conseguimos, por exemplo, ser o primeiro país no mundo a ter uma rede telefónica completamente automatizada. Outros marcos, a invenção do pré-pago, do serviço pré-pago móvel, em 1995, que democratizou e tornou acessível algo que era inacessível à maioria das pessoas, que era ter um telefone móvel. Mas tudo aquilo que vimos, a expansão móvel que vimos no mundo foi através do pré-pago. E hoje há 83%, digamos, de subscrições de internet móvel. Obviamente, isto é uma média mundial, 131% nos países desenvolvidos, 74% nos países em desenvolvimento, mas mais de 40% nos países menos desenvolvidos. O que dá a ideia aqui da importância da telefonia móvel, das redes móveis e daquilo que foi proporcionado com esta invenção. Obviamente que há outros marcos que nos tornaram conhecidos também internacionalmente. Em 98, na Exposição Mundial em Lisboa, mostramos pela primeira vez um serviço de internet sobre televisão, que lançámos em 2001, na altura TV Cabo, que fazia parte da Portugal Telecom, a televisão interativa, que hoje é banal, mas que na altura, enfim, não teve o sucesso que teve, até porque não havia redes de banda larga como há hoje e que chegam a todo o lado. Em 2003 fizemos a primeira emissão em direto de televisão sobre telefonia móvel, GPRS na altura, que era 20 kbps mais ou menos. E, enfim, outros. 2005 levámos a internet móvel a todas as escolas do país. Em 2007, já não nos lembramos, mas o serviço de televisão passou a ser completamente diferente. Começámos a poder
fazer pausa na emissão em direto, voltar para trás, fazer um agendamento de uma gravação, clicando apenas sem ter que introduzir a hora de início e a hora de fim, como se fazia antes com os gravadores, deixámos de ter gravadores. Portanto, tudo isto até são invenções que não foram feitas por nós, não foram inovações nossas, mas nós conseguimos juntar todas estas diferentes características e montar um serviço completamente inovador. E por aí continuava. Portanto, isto são tendências que muitas vezes nós antecipamos, somos pioneiros. Obviamente que as grandes indústrias, as grandes multinacionais, não demoram muito tempo também a fazê-lo. Sim, mas, enfim, temos conseguido ser pioneiros em muita coisa e ser conhecidos. E pessoalmente, quais destes marcos é que disseram mais? Ou seja, em que se sentiu mais pessoalmente envolvido dentro do seu Obviamente, percurso? mesmo no meu percurso dentro da altura do Centro de Estudos de Telecomunicações, depois PT Inovação como empresa em 1999, e agora eu acho que o trabalho mais envolvente, até porque nos alargou, mostrou-nos novos horizontes, foi a partir daí que começámos a ir para fora de Portugal e para fora da própria Portugal Telecom. Foi o pré-pago móvel que nós levámos para todas as operações que eram da Portugal Telecom na altura. De certa forma era uma cola daquilo que a PT levava para essas operações quando as comprava. Era um pouco a tecnologia que nós desenvolvíamos dentro... Tecnologia completamente proprietária. Sim, completamente. O pré-pago foi interessante porque envolveu duas inovações. Uma de modelo de negócio, em que, enfim, para se conceder uma assinatura de um telefone móvel tinha que se fazer análise de risco, porque pagar-se ao fim do mês, não sabíamos o que é que poderia acontecer, não é? As comunicações eram muito mais caras, como imaginamos que são agora. E, portanto, pagar antecipadamente, sem risco nenhum. Além de não ter risco, tinha o dinheiro antes do lado da empresa, não é? Portanto, isto era um modelo de negócio completamente diferente. Depois, na parte técnica, tivemos que arranjar a maneira de debitar o saldo, digamos, em tempo real, e aí foi, digamos, a nossa inovação, que talvez não se saiba, mas nós apenas transformámos ou transportámos para a rede móvel, com algum engenho, aquilo que já se fazia na rede fixa, com os cartões de chamadas. Não é? Das cabines. Os magnéticos. Sim, magnéticos, tinha banda magnética, etc. Obviamente nós não usávamos isso, usávamos uma conta virtual, algures, mas o funcionamento era praticamente o mesmo. E falando aqui no SET, há aqui uma história interessante no SET. Uma empresa que dá origem a uma universidade. Certo. Posso falar um bocadinho sobre isto? Sim, como é que surgiu? Em 1972, aquilo que era, na altura, o Grupo de Estudos de Comutação Automática, foi-lhe incumbida uma nova função, que era ser uma escola, porque a eletrónica começava-se a aplicar às telecomunicações, era uma coisa nova, e era necessário formar e requalificar os técnicos, os engenheiros da empresa. E então transformou-se em Centros de Estudos de Telecomunicações. Não deixou de fazer desenvolvimento, mas passou também a ser uma escola. E um ano depois, quando foi decidido criar a Universidade de Aveiro, foi criada apenas com um único curso de Eletrónica e Telecomunicações, e durante 10 anos esteve dentro das nossas instalações. Portanto, foi uma espécie de incubada dentro de uma empresa, digamos assim. Obviamente que a empresa era estatal. Foi estatal até 96, 97, foi estatal. Portanto, é uma história engraçada. Não conheço outra em que uma universidade tenha nascido dentro de uma empresa, mas obviamente que nos primeiros anos os meus antigos colegas, digamos assim, eram os alunos, eram também alguns professores, e obviamente havia alunos e professores fora, não tinha nada a ver com a empresa, mas era um misto. Existe é bastante conhecido aqui na zona de Aveiro, da grande relação que a Universidade de Aveiro tinha com o PT Inovação. É algo que ainda existe? Ainda existe, felizmente. Agora a Universidade de Aveiro tem outras, enfim, existem outras empresas também de referência aqui na região, ainda bem, e portanto tem essas outras ligações, tal como nós temos ligações com praticamente todas as universidades em Portugal. Nós mantemos, tal como temos na Universidade de Aveiro,
um espaço físico dentro da universidade, onde desenvolvemos projetos em conjunto, alguns financiados por nós, completamente, 100%. Temos também na Universidade de Coimbra, temos na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, temos em alguns institutos, como o Instituto Politécnico de Coimbra, e, portanto, temos esta relação com as universidades muito forte, talvez porque porque vimos desse universo. Fomos uma escola também, não é? O Centro de Estudos de Telecomunicações era uma escola e, portanto, essa nossa ligação que temos sabido aproveitar bem. Eu acho que também há aí lições a aprender para outras empresas, que é como é que se trabalha, como é que se consegue trabalhar bem com a universidade. Falando um pouco nestas tendências agora, que penso que já ouvi falar nisto muitas vezes, as pessoas chateiam com isto, que é Internet of Things. De que forma, tendo esta visão de transformador, é que isto vem mudar a indústria, o paradigma da indústria? Bom, nós temos que olhar para a internet das coisas. Se olharmos para a internet das coisas como sendo dispositivos ligados, nós temos que perceber que dentro de uma indústria, dentro de uma fábrica, num chão de fábrica, nós hoje, para termos tempos de resposta de máquinas, robôs, o que seja, temos de ter cabos ligados. Não há nenhuma rede, digamos, sem fios que consiga hoje ter uma resposta rápida para podermos controlar os robôs de uma forma integrada e à distância. Mas isso só não basta. Nós temos que ter, então, uma rede que consiga, e o 5G vem de certa forma, resolver esse problema, mas depois temos que ter tudo isto ligado numa cadeia, de forma que, se nós, ao termos a internet das coisas industrial a funcionar dentro de uma indústria, podemos ligar isso em cadeia com os outros intervenientes da cadeia de valor ou da cadeia de abastecimento. O que nos permite, em último caso, o próprio consumidor estar a comandar, de certa forma, não é comandar, mas a produzir os seus produtos. Por exemplo, sapatos. Já hoje é feito assim. Eu customizo os meus sapatos em algumas fábricas, posso customizar os meus iogurtes, posso customizar uma série de produtos que só será possível se eu tiver essa internet das coisas industrial a funcionar e depois toda encadeada dentro da cadeia de valor. Ou seja, existe aqui uma relação, por exemplo, com a indústria 4.0, que é um pouco disso. Ou seja... Sim, a indústria 4.0 é isso, não é? Portanto, é a robotização, a automatização das fábricas, mas controladas, digamos, à distância. E, obviamente que isso também traz alguns receios sempre de empregos, fala-se muito sempre sobre isso, mas eu acho que não há nada melhor do que podermos deixar tarefas repetitivas, deixar essas tarefas para os robôs e as pessoas estarem a fazer tarefas com maior valor, mais estimulantes. Falou no 5G. Pode ajudar-nos aqui, quem ouve o podcast, a entender um pouco isto, 1G, 2G, 3G, até porque, do que eu vi de algumas entrevistas que deu antes, 5G já pode ter passado. Vamos lá ver. Por um lado, o 5G não será diferente daquilo que foi o 4G em termos de... O 4G, gerações anteriores, em termos de introdução. Isto vai ser faseado. Tudo aquilo que o 5G promete não vai acontecer este ano, nem no próximo, nem nos próximos 2 ou 3 anos. Vai sendo faseado. Mas o que vem trazer, de facto, e sem dúvida, é algo completamente diferente do que as outras gerações de tecnologia móvel trouxeram, que preocupavam-se apenas com a rapidez, com a velocidade. E o 5G traz isso, portanto, multiplica digamos, em horas de pico ou velocidades de pico, pode ser 20 vezes maior, mas teremos uma média de 10 vezes mais velocidade na rede 5G que as que temos hoje. Mas temos outras duas valências muito importantes, que é 10 vezes menos latência, o que quer dizer que é 10 vezes mais rápido o tempo de resposta da rede. Hoje temos tempos de resposta, se forem bons, temos 50 milissegundos. Se calhar para um robô pode ser pouco, pode ser demasiado grande, tempo demasiado grande. Vai reduzir para 5 milissegundos, de 1 a 5 milissegundos. E depois temos a densidade, o número de dispositivos que conseguimos ter ligados numa célula, ou por quilómetro quadrado, se quisermos, também vai aumentar por 10. Portanto, estas valências vão transformar a forma como temos as indústrias. Falta acrescentar uma outra,
que é o chamado, é um palavrão, mas é o Edge Computing, é a computação, digamos, próxima, que nos permite criar dentro de uma fábrica, por exemplo, ou de uma indústria, de um hospital, do que seja, uma rede privada 5G, em que temos uma rede completa, desde a parte rádio, à parte de core e à parte de computação onde estão as aplicações. Hoje as aplicações das redes móveis estão nos data centers dos operadores de telecomunicações, portanto estão longe da fábrica. E o 5G vai trazer esta possibilidade de termos esta capacidade de processamento ou dentro da fábrica ou muito próxima, para partilhar por várias fábricas. E, portanto, é uma revolução completamente diferente o que nos vem trazer o 5G. Como eu digo, e fazendo aqui algum, digamos, disclaimer, não é de um momento para o outro, vamos ter isto faseadamente. Mas, como disse, já passou, porque efetivamente o 5G começou a ser desenhado e ainda não havia 4G. E eu recordo-me que nós na Altice Labs começámos a fazer os primeiros projetos 5G em 2014, projetos financiados na União Europeia, que é também um dos nossos mecanismos de inovação, é trabalhar muito com outros parceiros europeus, indústria, universidades, etc. Portanto, começámos em 2014 a trabalhar em projetos 5G. Em 2020, há 2 anos atrás, terminámos o primeiro projeto de 6G, em que com outros parceiros também europeus, transformámos o nosso equipamento de fibra óptica para poder transmitir 1 terabit por segundo, que é 1 milhão de megabits por segundo. Só fazendo aqui uma pausa. Isto quer dizer que eventualmente podemos chegar a uma situação em que não necessitaremos dos tais cabos de chão de fábrica. É essa a promessa do 5G, que vamos ver quando é que será cumprida. Eu acredito que irá ser cumprida, mas vai ser, digamos, paulatinamente. Aliás, já existem até algumas soluções. Nós próprios na Altice Labs estamos com uma solução e estamos a experimentar isso, por exemplo, aqui em Aveiro, numa empresa também, em que vamos ter todos os... Não há cabos, digamos, os robôs, a todos aqueles autómatos, estão todos ligados por rede wireless, sem fios. Porque obviamente dá maior facilidade de manobra dentro da fábrica e maior controle. E sendo estas tecnologias tão recentes, eu posso estar a confundir tudo agora neste momento, não as torna mais vulneráveis? Ou seja, como é que as empresas se poderiam proteger? Se faz sentido estarem a adotar tecnologias tão recentes que podem ter algum tipo de abertura? Vulnerabilidade. Sim. Bom, esse é sempre um tema premente e constante quando há mudanças tecnológicas. Nós estamos a fazer uma transformação digital gradual e, portanto, não há dúvida nenhuma que quando teremos tudo ligado, a vulnerabilidade é maior. Portanto, há muitos... e começa-se agora a tentar encontrar formas mais robustas de fazer encriptação de passwords, etc. Fala-se em encriptação quântica, na qual também estamos a trabalhar na Altice Labs, de forma a garantir efetivamente uma maior proteção. Mas nunca estaremos 100% protegidos. Temos que encontrar também mecanismos de salvaguarda, de mitigação, quando algum problema acontecer, porque ele vai acontecer de certeza em todas as empresas um dia. Sim. Portanto, existe uma lei, acho que é a lei de Minsky, que é o pior que pode acontecer. Murphy, o pior que pode acontecer vai acontecer. E qual é que é, se calhar um pouco nesta linha, qual é que é o maior desafio neste momento, tanto para a Altice como para o Alcine? O desafio é antecipar estas transformações. Qual é que é o nosso objetivo? Não é? É melhorar a vida das pessoas, é criar soluções que melhorem a vida das pessoas. Mas há uma transformação tão rápida tecnológica e social também, acaba por ser também uma transformação social, que é cada vez mais difícil acompanhar esta transformação. Daí que temos que nos ligar às universidades, temos que nos ligar em parceria com outras entidades, seja da mesma indústria, seja de indústrias
contíguas ou até diferentes. Repare-se que esta transformação digital, no fundo, esbate barreiras entre domínios e entre áreas, e o que há é uma agregação de indústrias, muitas vezes, e substituição de outras, e portanto nós temos de estar preparados para isso. Este é o desafio, é de preparar a organização internamente para estas mudanças que estão a acontecer cada vez mais rapidamente, e aceitar esta mudança como algo natural, que faz parte da nossa vida cotidiana. Mas outra dimensão dos desafios, o desafio é da força de trabalho, digamos, das gerações que hoje começam a trabalhar ou começaram a trabalhar há pouco tempo, e de criar um propósito coletivo para essas pessoas dentro das empresas. Esse é um desafio permanente comigo, que é tentar que as pessoas se sintam bem, que encontrem e que percebam qual é o seu papel dentro da organização. Isto é, não é, ok, eu estou a fazer programação, mas estou a fazer programação nisto, mas no final, o que é que isto vai implicar, o que é que isto vai melhorar a vida das pessoas? Será que melhora? O que é que o meu contributo vai ser, como é que eu vou medir o meu contributo? Como é que eu vou ver que o que estou a fazer faz sentido, é importante para a sociedade? Portanto, este acho que é o desafio de todas as empresas, é criar motivação nas pessoas, criar fazer-lhes sentir que são necessárias, que aquilo que fazem, mesmo na parte administrativa, seja na parte de recursos humanos, seja na parte de comunicação, marketing, etc., fazem parte de algo que vai melhorar a sociedade, vai melhorar a vida dentro da empresa. Acredito que isso para si possa ser um pouco mais difícil na dimensão em que a Altice Labs está associada à inovação. E a inovação nem sempre tem aqui uma componente de tentar antecipar o futuro, e é muito difícil antecipar o futuro. Há coisas que falham. Claro, não é? claro. Como é que uma empresa, e se calhar o auxílio na qualidade de gestor, pode ajudar as pessoas, aos colaboradores, a gerir a frustração? Eu acredito que seja muito difícil às vezes fazerem esses trabalhos e chegar à conclusão que aquilo não se materializou em algo. Sim. Muitas vezes não se materializa porque, entretanto, ou demorou mais tempo e surgiu outra coisa de alguma outra empresa que teve o produto ou teve a ideia mais cedo. Às vezes é também falhamos nós próprios, não conseguimos quer cumprir os prazos, quer entregar aquilo que estávamos, quer suposto entregarmos. E uma das maneiras que fazemos é fazer sempre, quando estas coisas acontecem, fazer uma sessão de lições aprendidas. Portanto, não é para culpar ninguém, digamos, obviamente toda a gente falha e só não falha quem não faz nada. Agora temos que aprender a falhar cedo, que é o mecanismo que temos que meter a funcionar, que é identificar a falha cedo, perceber porque é que falhamos para que consigamos na próxima vez fazer melhor. Se calhar é aqui que eu vou fazer a pergunta que estou muito tempo para fazer, que é carroças com rodas quadradas. Sei que já falou nisto noutra entrevista. Falhar cedo. Falhar cedo muitas vezes poderá ser questionarmos se estamos a fazer a coisa certa. Certo. Esse é o grande dilema, essa história da carroça com rodas quadradas, é que está toda a gente a tentar empurrar a carroça para ele andar, e aparece alguém com uma roda redonda e diz, tenho aqui a solução, e eles dizem, não, desculpa, agora estamos muito ocupados para olhar para isso. E portanto também acontece isso em todas as organizações, as pessoas estão no seu trabalho, estão no seu ritmo, não quer dizer que não estejam a dar o seu melhor, mas muitas vezes estão cegas ou surdas também a outras vozes que aparecem do lado, de fora, de dentro, que lhes mostram que se calhar há outro caminho a seguir. E esse é algo que nós tentamos impor dentro da Altice Labs também, que é uma cultura de questionamento permanente, de questionarmos o que estamos a fazer, se não haverá outra forma de o fazermos, se não há outra metodologia, outra ferramenta. E é tirar as pessoas da sua zona de conforto. Obviamente numa empresa pequena é mais fácil, no sentido em que
as diferentes áreas da empresa, desde marketing à produção, encontram-se todos os dias, podem debater os seus problemas. Uma empresa grande, com 700 pessoas, é mais complicado. Portanto, temos que encontrar formas de tirar as pessoas do seu habitat, vamos chamar assim, e tentar colocá-las noutra posição, olhar as coisas de fora e trazer visões de fora, que é muito importante. Nós temos uma iniciativa que todos, uma vez por mês, trazemos, sobre um determinado tema, vamos imaginar agora cibersegurança ou outra coisa, com a inteligência artificial, trazemos, não queremos dar a nossa visão, trazemos pessoas de fora e das várias dimensões da análise do problema, desde humana, jurídica e técnica também, mas de pessoas completamente fora da nossa organização, para também nos ajudarem a ver as coisas com outros olhos, porque é muito difícil criar e manter continuamente uma cultura de criatividade, de inovação e de antecipação, lá está, a antecipação tecnológica. Nós somos uma empresa tecnológica, não é? Obviamente que há outras ferramentas, há ferramentas técnicas, usamos também uma aplicação de monitorização de patentes, porque nos permite ver o que é que está a ser patenteado, em que áreas, e até para não fazermos coisas que já são, sim. Não corrermos esse risco, mas também nos permite ver onde é que está a caminhar a indústria. Onde é que está a caminhar a indústria. A participação nos projetos financiados pela União Europeia tem sido muito importante, não tanto pelo dinheiro que recebemos, que é importante sempre, mas pela oportunidade de debatermos essas ideias com outras entidades que não estão, às vezes, na nossa indústria. Obviamente estamos a falar de tecnologia, não estamos a falar só de telecomunicações, estamos a falar de muitas outras coisas e, portanto, por exemplo, nós temos projetos, obviamente, a nossa componente é muito tecnológica, mas estamos a levar a tecnologia para melhorar a produção de vinho, a produção de banana, a aquacultura. Enfim, são coisas que à partida, assim, parece que não fazem sentido, mas lá está. O nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas com a tecnologia. A tecnologia ser um meio de melhorar a vida e não o fim em si. E é essa transformação que temos que ter nas pessoas da Altice Labs. Não é fazer o melhor produto do mundo, é o produto que melhor se adapta às pessoas e à realidade. Nós estamos a acompanhar esse desenvolvimento tecnológico que sente, ao acompanhar as patentes, a estar presente nos fundos europeus, sente que nós aqui em Altice Labs e um pouco Portugal estamos a conseguir acompanhar esse desenvolvimento tecnológico? Estamos, em termos de conhecimento, não tenho dúvida, todo o percurso e todos os avanços que fizemos na produção de ciência têm sido extraordinários. Falta-nos depois a capacidade de transformar esse conhecimento em produto, aí estamos aquém daquilo que se faz na Europa, portanto, e acho que há um caminho que tem vindo a ser trilhado, mas há ainda algumas falhas. Eu acho que nesta relação universidade-empresa, obviamente que muito se fala dela e apontam-se culpados do lado da universidade, do lado das empresas, é um misto. Mas o que é preciso é que as empresas percebam quais é que são os objetivos da universidade, mas nós temos de transformar também a maneira como a universidade trabalha e a maneira como os investigadores e os docentes são avaliados não têm em conta o impacto que levam para a economia. Eu estou no Conselho Geral da Universidade de Coimbra, coordeno a Comissão de Inovação e um pouco a minha preocupação, a minha tarefa é um pouco essa, é mostrar à universidade que tem que haver outras formas de avaliação dos docentes e dos investigadores, que não apenas as publicações e as citações que têm, mas o impacto na economia. Portanto, temos que levar mais economia para dentro das universidades e mais universidades para dentro da economia. Esta é uma das dificuldades que estamos a ter enquanto país.
E as dificuldades do Alcino? Qual é que pensa que foi o momento mais difícil da sua carreira? Eu acho que, assim, logo o primeiro pensamento que me vem uma dificuldade mais recente, quando, nos finais de 2014, a Altice, foi anunciado que a Altice ia comprar a Portugal Telecom, Uhum. e a Altice foi público, disse que ia acabar com a PT Inovação, porque iria comprar, a tecnologia comprava na China, não precisava de a desenvolver. E foi um momento bastante difícil, quase de decepção, mas também me deu força para procurar mostrar que não era assim. Portanto, foi um período difícil, em que foi necessário envolver governo, envolver isto, um trabalho quase sozinho, não é? Sim, sim. De tentar mostrar à Altice. Só pedia uma coisa, era não acabem sem ver. E era o que eu pedia. De certa forma não, tive sucesso nisso. Portanto, a gestão da Altice veio à PT Inovação em março ou abril de 2015, portanto em junho é que foi o closing da compra, e nesse dia, depois da visita, disseram-me, não, isto é para manter. E aliás, eu fui o único administrador da Portugal Telecom que se manteve com a Altice, e portanto acho que isso mostrou que o trabalho que se faz aqui é um trabalho de valor, mas foi um momento bastante complicado. Sendo que esse momento complicado também poderá ter dado origem a um dos momentos mais gratificantes da sua carreira, ter conseguido. Sim, foi, de certa forma foi, até porque nunca a antiga PT Inovação foi tão, digamos, acarinhada como somos hoje. Nós hoje, dentro do grupo, portanto, é um grupo multinacional, como referi, somos vistos como uma força, motor de desenvolvimento capaz e temos tido provas disso, não é? Nós conseguimos chegar primeiro ao mercado com produtos desenvolvidos por nós do que os outros operadores que dependem de fornecedores terceiros, de grandes multinacionais. Portanto, isso tem mostrado que efetivamente a aposta tem sido certa e de certa forma, o crescimento que temos tido, não só dentro da Altice, mas também fora, tem sido, devo reconhecer, com essa ajuda que temos digamos, dos acionistas da Altice. Sinto que o Alcino tem ainda um grande entusiasmo e um grande amor à Altice, a antiga PT Inovação. O que é que o manteve ligado à empresa durante estes anos todos? Obviamente, durante o meu percurso tive muitas oportunidades de seguir caminhos diferentes, mas sempre entrei na empresa que queria entrar quando acabei o meu curso. Aliás, ainda antes de acabar já tinha sido selecionado, e sempre me foram dados desafios que me entusiasmaram e que me levaram a continuar. E portanto mas a maior ambição que eu tenho, e a única, profissional, do ponto de vista profissional, é levar tecnologia desenvolvida em Portugal para o mundo. E é saber que, alguras hoje, em Nova Iorque, uma pessoa pega no router e vê lá em baixo escrito Made in Portugal. Acho que é um orgulho para todos nós, para toda a engenharia portuguesa, e esse que me mantém entusiasmado é querer fazer mais, querer levar para mais lugares do mundo a tecnologia que é desenvolvida em Portugal, não só pela Altice Labs, mas por todos os nossos parceiros e a academia incluída também. Assim, estamos a chegar ao final da entrevista e há duas últimas perguntas que eu gostava de fazer. A primeira é: coisas que falham? Coisas que falham faz-me lembrar uma história que aconteceu há alguns anos atrás. A internet móvel já foi muito diferente do que é hoje. Já foi só baseada em texto, que era o WAP, muita gente saberá, WAP, que era a única forma de podermos... E nós tínhamos aqui um serviço em Portugal, na TMN, que era o Aqui Perto, em que, à medida que nos deslocávamos, nós podíamos ver restaurantes, onde é que havia restaurantes, onde é que havia farmácias de serviço, etc. Então, achámos que
uma das coisas que iria funcionar no Brasil era uma coisa desse género, farmácias de serviço. Por exemplo, farmácias de serviço, toda a gente quer saber qual é que é a farmácia, é possível em todo o mundo, não é? Sim. Então estávamos lá numa apresentação do app, da maneira como nós fazíamos aquilo, e o exemplo que queríamos dar era esse. Vocês podem, por exemplo, saber, pode saber qual é a farmácia de serviço. Alguém que estava a ouvir disse, mas olha, aqui as farmácias estão em serviço 24 horas sempre. Não precisamos de serviço, estão todas 24 horas. Mas ligado a isso também uma outra, que foi decorrente também dessa tecnologia, nós achámos que uma coisa, o que afligia e aflige hoje os brasileiros é a segurança, não é? E achámos que podíamos implementar um serviço em que eu perguntava a um telemóvel, por exemplo, um telemóvel do meu filho, onde é que estás? E aquilo devolvia-me a localização dele. Obviamente que ele tinha que consentir ou não, enfim, nós pensámos nisso, bem, tem que consentir ou não consentir, mas ok. E preparámos no lançamento disso, tudo, ficou tudo desenvolvido, não teve, sei lá, 15, 20 ou 50 adesões, porque ninguém queria dizer onde estava. Chegámos à conclusão que afinal não é uma preocupação, ou melhor, há outras preocupações acima dessa. Então, mais do que conseguir desenvolver produtos, nós temos que tentar antecipar, E adaptá-lo ao contexto, e ao mercado, não é? Porque às vezes é mais importante do que a própria tecnologia em si, é saber exatamente o que é que motiva, ou o que é que pode motivar o mercado. Chegamos à última pergunta, uma pergunta que nós fazemos sempre aqui no Pontos por Saudar, que é, sabendo o que sabe hoje, que conselho é que teria a si próprio no início da sua carreira? É uma pergunta difícil, mas que eu tenho a minha resposta, que é fazer sempre aquilo que me apaixona, isto é, digamos, se eu quiser dar esta indicação a alguém que entra no mercado de trabalho, leva tempo a ponderar e a ver quais são as opções e escolhe aquela onde te sintas mais realizado, aquela onde tens mais potencial, e quando decidires, não olhes para trás a pensar se fizeste bem ou se fizeste mal. Segue em frente. E o primeiro dia em que te levantares e que não sintas entusiasmo nem vontade de ir trabalhar, está na hora de mudar. E era este. Muito obrigado. De nada, foi um prazer. E assim chegamos ao final de mais um episódio de Pontos por Saudar. Já sabem, subscrevam as nossas redes, somos multiplataforma, Instagram, Facebook, YouTube, também em qualquer sítio onde possam ouvir os vossos podcasts, Spotify ou SoundCloud ou onde seja. Ou então, registrem-se a nossa newsletter em pontosporsaudar.com, onde recebem alertas sempre que lançamos um novo episódio. Até à próxima!